Meninos, muito bom dia de novo. Sejam bem-vindos mais uma vez, né, a um novo encontro agora com literatura. E nós vamos estudar aqui, nesse nosso momento literário, nós vamos estudar duas vertentes que coexistiram no mesmo período de tempo, não é? E que causaram uma certa baguncinha no final lá do século XIX, início do século XX, quando chegou lá o pré-modernismo batendo na porta. Por quê? Se a gente leva em consideração o que é que estava acontecendo no Brasil em termos de literatura, lá de 1860 até 1890, a gente vê que é um caldeirão de estilos. E as pessoas, né, não reclamavam, estavam gostando. Então, vou aqui compartilhar o nosso slide com vocês e voilá! Nós temos aqui parnasianismo e simbolismo. Professor, por que que você fez essa cara? E, gente, o parnasianismo, eu fico assim, mas é uma escola literária bacana que a gente tem que estudar, que a gente tem que entender. Afinal, Olavo Bilac, se eu não me engano, foi ele quem compôs o hino do Brasil, eu acho que é ele que está lá, que compôs, que assinou. Mas é porque ela enfim, vocês vão já entender agora, o simbolismo é muito lindo. Meu Deus, o simbolismo tem toda aquela coisa mística, tem toda aquela subjetividade do, do romantismo. Nossa Senhora, olha, o simbolismo ao lado do realismo são as minhas, aliás, do naturalismo são as minhas escolas literárias favoritas. Então vamos aqui, pessoal, tentar compreender, tentar não, vamos compreender o que foram essas duas escolas literárias. Lembrando que, meninos, escola literária, nós vamos ter aí uma convenção, não é? O que a teoria literária vai chamar de período em que houve uma produção de escritores, produção de escritores, em que bora reformular, em que escritores produziam obras com características comuns, influenciados pelo período de tempo, e que havia um público consumindo essas obras. Então, o período literário é marcado por essa tríade aí, autor, obra e público. Então, cada período literário vai ter suas características. Por quê? Porque literatura, meus amados, é recriação de realidade. Se o cara está contente, ele vai escrever coisas contentes. Se o cara está triste, ele vai escrever coisas tristes. É claro que trazendo todas aquelas impressões, não é, do momento em que ele está vivendo. Então, bora pegar bem aqui no cenário brasileiro, o que estava acontecendo em 1860, 1870, 80, 90 até 1900. Muita coisa aconteceu. O cenário estava agitadíssimo. Primeiro porque no Brasil nós tínhamos o quê? A questão, né, do fim da escravidão. Nós tínhamos as diversas leis, lei Eusébio de Queiroz, lei do ventre livre, lei do sexagenário até chegar na Lei Áurea. Nós tínhamos também aí a questão do Brasil Império, né, já no finalzinho. Nós tínhamos também a questão cafeeira, o declínio do açúcar lá no Nordeste e o início da produção de café Sul e Sudeste, o que impulsionou cidades como São Paulo, né, a crescer. Então, esses dois estilos vão florescer nesse período. É claro que, como a nossa referência é europeia, tinha um atraso de tempo aí, de alguns anos, mais nada que, enfim. Então vamos começar. Pessoal, parnasianismo. Professor, o que é que eu tenho que aprender sobre o parnasianismo? Cara, simplesmente porque o parnasianismo foi uma estética literária desse período, cadê meu laser? Foi um movimento que surgiu na metade do século XIX como uma reação aos exageros românticos. Nós sabemos, estudamos lá no romantismo, que a subjetividade, a eloquência da emoção, a estética da emoção era o que ditava, era o que representava o homem. Então chegou um momento em que, tipo, não, isso não desce mais, bora procurar outra coisa. Foi quando lá na França, um grupo de escritores começou a produzir produzir poemas voltados para para
Antiguidade clássica. A referência que eles tinham era um classicismo. Então, a antiguidade clássica que eu falo, a antiguidade greco-romana. Então, esses caras, quando escreviam os poemas, prezavam muito pela forma, prezavam muito pela estética da palavra, por uma linguagem rebuscada. Tanto é que a máxima deles era a arte pela arte, e não a literatura compromissada, mas a gente vai ver algo aqui descompromissado. A gente vai ver algo voltado mesmo, algo meio objetivo, algo meio estrutural, algo muito rebuscado. E por que é parnasianismo, professor? Porque a referência vem da mitologia grega, na verdade. O Monte Parnasse era onde o deus Apolo, era a residência do deus Apolo, e era lá onde as pessoas iam para escrever, para pensar, para refletir, para viver em meio à natureza. Daí a questão da, da, do classicismo, do academicismo, do culto à forma. Então, nós temos aqui a situação, né, de uma reação aos exageros românticos, mas com uma postura mais fixa, mais firme, um cadinho mais objetiva. Enquanto que a máxima era a arte pela arte. Ou seja, poema por poema. E nós vamos ter aí autores como o Olavo Bilac, que eles vão que vai enxergar o processo de composição literária como uma profissão mesmo, semelhante a um ourives que compõe uma joia, com todo aquele processo, com todo aquele cuidado, com a escolha de palavras, com as rimas perfeitas, com a métrica e o diabo quatro, enfim, por isso que eu torço meio o nariz quando eu falo de parnasianismo, mas enfim. Olha, no Brasil, quando é que começou? Nós tivemos todo esse rolê aí do contexto histórico, né? Mas a primeira obra nos moldes parnasianos foi a publicação de Teófilo Dias, lá em 1882. Olha aí, 1882. Hein? As pessoas já falavam no parnasianismo na Europa lá em 1870, final de 1860. Aqui chegou um cadinho de atraso. Mas, enfim, também, né? Oceano, separando. E aí, quando é que terminou? Olha, alguns literários acreditam que tudo isso caiu por terra com o início do modernismo lá na Semana de 22, que foi a Semana da Arte Moderna. Então, nesse meio termo aí, nós vamos ter parnasianismo, vamos ter simbolismo, vamos ter romantismo, vamos ter realismo, todo mundo coexistindo. Por isso que eu falei do caldeirão. Quando a gente chega na virada do século, nós temos umas manifestações pré-modernistas, porque um conjunto de autores escrevendo em estilos diferentes, que era o que estava acontecendo aqui. Por isso que eu falei que é uma bagunça esse final de século aqui no Brasil, por conta dessa quantidade de estilos existindo. E as pessoas, obviamente, estavam, né, consumindo. Alguma pergunta? Não. Então vamos passar. Rômulo, por que que eu tenho mesmo que aprender sobre o parnasianismo? Porque, primeiro, literatura é uma arte. E arte a gente consome constantemente. Cinema é arte, fotografia é arte, música é arte. Então, a literatura precisa ser compreendida como uma manifestação, né? Obviamente subjetiva, mas também como uma recriação da realidade. Então, meus amados, compreender o movimento parnasiano é entender o que se passava nas artes brasileiras naquele final de século, em meio a tudo isso. Alguns autores consideram o parnasianismo como uma versão poética do realismo, porque o que ditava o realismo? O realismo era uma reação ao romantismo, não é algo que o parnasianismo também se encaixa com. Você vê uma postura mais objetiva dos escritores romanos, dos escritores realistas, algo que vai ser absorvido também aqui dentro do realismo. Então, muita gente diz, o parnasianismo é a versão em poesia lá do realismo. É por aí. Mas olha só, para a gente compreender bem quais são as características dele, nós vamos ter o seguinte, meus amores. Nós vamos ter uma retomada de temas da antiguidade clássica, temas que eu digo
seres mitológicos, questão de deuses, deusas, musas, vão se fazer presentes como elementos dentro desses poemas. Nós vamos ter aí a arte pela arte, como nós acabamos de dizer, não é? Aquela questão de fazer literatura por fazer literatura, algo bem descompromissado. Nós vamos ter a valorização da palavra, ou seja, a palavra tem que ser escolhida a dedo para rimar, para isso, para aquilo. E aí nós vamos ter expressões latinas se fazendo presente aí. É algo bem rebuscado mesmo. E aí, negação dos exageros sentimentais românticos, toda aquela eloquência de amorzinho, de frufru, de sentimentalismo, de cuticute, eles não querem saber disso, não tem espaço. Vai ter o predomínio de uma poesia descritiva, outra influência do realismo, a questão da descrição mesmo, a pegada à objetividade. E, é claro, preocupação formal, porque poesia para esses caras aqui é ter a métrica perfeita, é ter a rima perfeita, é ter não sei quantas quantidades de estrofes, é ter não sei quantos versos decassílabos. É tradicionalismo lá em cima, nas alturas. Coisa que o romantismo condenava, né? Porque o romantismo era liberdade. Aqui não, já é bem mais restrito. Beleza? No Brasil, nós tivemos aí uma tríade de caras fazendo esse tipo de poema. No caso, nós vamos ter o Alberto de Oliveira, né, esse senhorzinho aqui da direita, nós vamos ter o Raimundo Corrêa te julgando aí no centro, e nós vamos ter o Olavo Bilac, que parece que é o perdido do rolê. Desses caras aqui, que é a tríade parnasiana, quem se destacou mais foi o Bilaczinho. Olha, quando eu pego um poema dele, eu fico assim, oi, meu Deus, ai, que coisa. Vocês vão já entender por quê, mas é bonito. É bonito para o estilo, é bonito para a estética, porque a poesia que ele faz reúne todas essas características. Exemplinho, olha aí, poema, profissão de fé, toda prova de vestibular, toda prova de Enem, todo concurso traz esse poema, todo livro de literatura traz esse poema, porque é o carro-chefe do Olavo Bilac. Nesse poema aqui, bora ver o que é que ele está tratando. Invejo o ourives quando escrevo. Rômulo, que é ourives? É o cara que mexe lapidando o ouro, confeccionando joias. Não é? Por que ele diz que tem inveja? Vamos entender. Imita o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Ou seja, o ourives, com ouro, faz todo um trabalho delicado. E aí ele diz que tem essa inveja porque ele quer ter essa mesma habilidade ao escrever poema. Ele diz que escrever poema, no final das contas, é uma profissão de fé. Daí o título, né? Por isso, corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Ou seja, que ele estabelece, olha só, uma comparação, figura de estilo, algo rebuscado, não é? Por isso, corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Ou seja, a pena escreve, não é? De modo semelhante à prata que ele está lá confeccionando a joia. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, enfim, ou seja, o cuidado na elaboração do verso. Olha aí, no verso de ouro, engasta a rima, ou seja, eu tenho que ter um verso que é o suprassumo do meu poema. Engasta a rima com a rima perfeita, como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, olha aí uma metáfora, dobrada ao jeito de ourives, saia da oficina sem um defeito. Olha, tal qual a joia ou o colar, que sai lá da oficina do ourives sem nenhum defeito, o poema tem que estar impecável. E que o lavor do verso, acaso, por tão súbito, possa o lavor lembrar de um vaso de Beaucerrille. Ou seja, o vaso de Beaucerrille é um vaso muito bem confeccionado. Da mesma forma, o poema tem que estar bem confeccionado. Estão percebendo a lógica da coisa? Olha só, onde é que tem esses elementos aqui? Retomada da antiguidade clássica na questão da estética do poema, não é? Você vê a questão das rimas, algo bem formal. Você tem a arte pela arte, um poema sobre como escrever um poema,
Vejam que ele é totalmente descompromissado. Ele não fala de alguém inalcançável, ele não fala de uma dor de cotovelo, ele não fala de um amor, mas sim sobre o ato de escrever um poema. É uma metalinguagem. Daí a questão da arte pela arte. Nós temos aí a valorização da palavra, sim, na escolha da rima, do verso, como a gente vê aqui no poema. Negação de exageros sentimentais românticos. Aqui não tem nenhuma marca de subjetividade, no caso, a emotividade, né? Predomínio de uma poesia descritiva. Ele descreve o processo de compor um poema, nos mínimos detalhes, fazendo alusão aí a um joalheiro. E, por último, preocupação formal, a métrica, a rima e, por que não, a própria estrutura do poema. Então, esses são os parnasianos. Esse pessoal bem almofadinha, bem engomadinho, que quer tudo do jeito perfeito. Também pudera, né? A questão do momento. Alguma dúvida, meus amores? Está todo mundo pegando bem até agora? Povo? Então tá. Vamos continuar. Então, gente, como tudo na literatura é uma negação. Por que, professor, que é uma negação? Porque é uma escola fechando a porta na cara da outra. Porque chega um momento que, ok, isso aqui tá tudo muito bonito, mas depois satura, eles querem outras coisas, eles começam a reagir, né? Por isso que diz, o realismo reagiu contra o romantismo. O romantismo reagiu contra a razão proposta pelo iluminismo, que era uma das bases do arcadismo. Ou o simbolismo, como a gente vai ver agora, é uma reação também à questão parnasiana. Olha aí, o simbolismo reagiu ao movimento parnasiano. Por quê, professor? Que é o seguinte, enquanto o parnasiano pregava muito aquela questão da forma, algo bem acadêmico, algo bem formal mesmo, o simbolismo ele já via as coisas com uma naturalidade maior. Cara, o simbolismo é uma das escolas mais lindas que a gente tem na nossa literatura. Porque, como o próprio nome sugere, tudo vai ser lido por meio de símbolos, por meio de enigmas, por meio de mistério. Tem uma questão mística, né, nesse rolê aí. Coisa que o parnasianismo jamais iria abraçar. Então, ó, cara, a gente pega bem aqui essa tela do Van Gogh, A Noite Estrelada. Percebam como a pintura é diferente da estética mesmo tradicional. Você vê que aqui ela mexe com as sensações por conta da disposição das cores, da organização das imagens, do processo mesmo de composição. E o simbolismo, baseado nisso, ele vai se propor a escrever aliás, ele vai ter um projeto literário pautado justamente nas sensações. Ele vai olhar, ele vai mirar no romantismo e vai pegar nele aquela questão subjetiva, sobretudo nas temáticas. Então, nós temos aqui um movimento surgido também na segunda metade do século XIX, como uma reação ao racionalismo e ao cientificismo lá do realismo, mas também como uma negação, né, à proposta do parnasianismo. Aqui, essa estética vai tratar do elemento místico, do elemento sensorial, da questão do todos os sentidos do corpo, por meio de uma figura de linguagem chamada sinestesia. Vamos já explorá-la. Quando é que começou aqui no nosso país? Teve o início com Missais e Broquéis de Cruz e Souza, lá em 1893. E quando é que terminou? Olha, gente, também na Semana de Arte Moderna, lá em 1822. Você vê que aqui é um intervalo de 10 anos entre o parnasianismo e o simbolismo. Então, os dois começaram aí a seguir lado a lado. Então,
No campo das artes plásticas, nós vamos ter telas que mexem com o sensorial, não é? Com a percepção de sentidos, como a questão da Noite Estrelada do Vincent van Gogh, não é? Já era uma tendência quase aí pré-modernista, com as vanguardas europeias, que vai mexer sim na literatura, ok? Cara, a gente pega o simbolismo, dá de cara com um poema do Alfonso de Guimarães, o Ismália. Meu Deus, aquele poema é muito lindo. Então, nós vamos ter cores, sobretudo o branco, sendo explorado aqui. Nós vamos ter a questão da luz, nós vamos ter a questão de, de, de anjos transcendentais, nós vamos ter a questão de amores não correspondidos, que é uma pegada lá do romantismo. Nós vamos ter a mulher idealizada, nós vamos ter a questão também do sofrimento. Porque, gente, ninguém vive 100% de racionalismo. Não tem como excluir racionalismo da emoção. São duas dualidades. Não tem uma como excluir a outra, se elas estão sempre juntas, né? E aí nós vamos ter também uma outra coisa que é muito importante nesse rolê aí, é a morte como não só o fim de tudo, mas como o escapismo dessa realidade aí do racionalismo, do cientificismo. A morte não é só o fim de tudo, mas é como um escape, que a gente vai já entender o porquê, tá? O que é que eu preciso aprender e o porquê que eu preciso aprender? Novamente, compreender o movimento simbolista é entender as inquietações subjetivas provocadas por aquele momento. Ou seja, nós temos todo aquele momento de instabilidade, de incerteza, provocada aí pelas lutas de classes, por todas aquelas correntes científicas, enquanto que o homem e sua essência, o âmago, ficam de fora, não é? Quais são as características dele? Mas vamos ter um individualismo tal qual no romantismo, um egocentrismo, né? Que buscava investigar as zonas profundas do eu, algo bem psicológico, né? Mas vamos ter mergulho aí, mergulho no caos do inconsciente, lá no psicologismo. Nós vamos ter uso de neologismos, combinações vocabulares incomuns e arcaísmos. O que é isso? O que é que isso quer dizer? Vai ter uma expressão ali, vez ou outra, que é criada, ou que é antiga. Busca de palavras que evocam e sugerem, daí a questão simbólica, tá? O uso de metáforas complexas para simbolizar o denso mundo interior do escritor, a mente humana, é algo bem profundo. E essa escola procurou externalizar isso. A aproximação do poeta e da música. Nós vamos ter a composição de versos que são pautados numa prosódia, semelhante a um modo de falar. Talvez pela escolha da métrica em redondilhas maiores, né, 7 sílabas poéticas, e o uso de sinestesias. Essa questão da sinestesia talvez seja a maior característica. Professor, o que é uma sinestesia mesmo? É uma figura de linguagem que busca explorar as sensações, a mistura delas. Por exemplo, ai, o doce som da tua voz. Doce, paladar, né? Algo que é experimentado. Som, audição. Daí o efeito sinestésico, o doce som da tua voz. Causando aí um efeito, uma voz suave, uma voz gostosa de ouvir. Isso é a sinestesia. Talvez o cara que mais se destacou aí no simbolismo é o maravilhoso do Alfonso de Guimarães. Ó, gente, com Esmalha. Esse poema é lindo. Olha só, quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Enlouqueceu a questão do conflito, né, mental. Pôs-se a sonhar, olha aí, os sonhos como algo místico. Viu uma lua no céu, outra lua no mar. O reflexo, né? No sonho em que se perdeu, olha aí o devaneio do inconsciente, característica do simbolismo. Banhou-se toda em luar. Gente, o luar é branco, olha a exploração das cores brancas. Queria subir aos céus, queria descer ao mar. Subir ao céu, no caso aí, é uma sugestão para a morte. Ou mesmo querer se elevar,
transcender, tá? E no desvario seu, desvario loucura, uma palavra arcaica. Na torre pôs-se a cantar, estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu, olha aí, a presença de elementos místicos, religiosos também, os anjos, os santos, divindades, as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. Ou seja, mesmo a lua no céu e o reflexo. As asas que Deus lhe deu, olha aí o elemento religioso, ruflaram do par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Ou seja, Ismália morreu. A morte como um escapismo do sofrimento. Elementos religiosos se fazendo presente. Os simbolismos que referem-se à morte aí. Os devaneios e desvairios, arcaísmos e também exploração do inconsciente da mente humana, né? Então, isso é o simbolismo, pessoal. Muito legal, muito maravilhoso. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Lembrando que esse vídeo daqui a pouco vai estar lá no YouTube para vocês assistirem depois, revisarem. Vou mandar o link para vocês lá no grupo e vamos continuar estudando. Próximo assunto a gente volta um pouquinho para o realismo, para a gente poder, enfim, entrar no pré-modernismo, que é o que nosso material sugere agora. Viu, meus amores? Então, ó, não saiam ainda, tá? Vou fazer aqui a chamada.